Boa tarde. Agradeço ao Paulo e à organização do Congresso pelo desafio. Primeiro, vou dizer que é uma coisa muito difícil falar sobre acesso na Rocinha. São 3 clínicas da família, com 25 equipes. A Rocinha é uma comunidade muito grande, com 70 mil pessoas estimadas, entre 70 e 100 mil. Mas eu vou falar sobre a nossa clínica, em especial sobre a minha equipe, que é a equipe Cachopinha. Além de mim, podiam estar aqui outros colegas que estão aqui sentados. Então, o Dr. Eberhard podia estar aqui falando, o Dr. Daniel, que eu não sei se está aqui, mas podia estar aqui falando com outros modelos de acesso, mas muitas pessoas não fazem o acesso avançado como o Felipe falou agora. A gente tentou chegar num meio termo que fosse bom para a população e bom para a equipe, e a gente está bastante satisfeito. Assim, né? Acho que ao longo da apresentação vocês vão ver isso. Então, sou preceptor da residência no Rio de Janeiro, fiz minha formação no Conceição, e essa é a Rocinha, para quem não conhece. Para mim é o retrato do Brasil e o retrato do Rio de Janeiro, com a nossa comunidade aqui e o bairro de São Conrado, lindo e belo, maior IPTU do Rio de Janeiro, lá embaixo, cruzando uma avenida. Desigualdade social, determinantes sociais de saúde aqui embaixo, desigualdade também dentro da Rocinha. Nossa população não é como a maioria das pessoas estimam, uma população de classe média baixa, alguma parte da população miserável, mas com certeza a grande maioria não é. E um aglomerado social, como vocês podem ver, né, densidade demográfica muito grande. Nossa clínica, então, foi inaugurada em 2010, numa cerimônia bastante significativa, com a presença do presidente da República, Lula, Dilma, ministro da Saúde. Ela é composta por 11 equipes de saúde da família, com mais ou menos 31 mil pessoas, que dá uma média de 2.800 pessoas por equipe. Produzimos 6 mil consultas por mês, somadas às consultas médicas e de enfermagem. Nosso horário ele é um pouco extenso, fora da média brasileira, mas funciona das 8 da manhã às 8 da noite, mais sábado de manhã. Nós nos revezamos nesse horário, nosso contrato é de 40 horas e a gente vai jogando com isso. Por uma parte, nós não conseguimos, cada equipe, ampliar o acesso, porque eu trabalho 40 horas, mas eu diluí. Eu consegui fazer com que o meu paciente não precise me procurar das 8 às 5, que é o horário que ele trabalha também, né? Para quem conhece, uma ótima infraestrutura, na verdade. Temos 22 consultórios, raio-x, ultrassom, exames de laboratório, material para procedimentos cirúrgicos. Essa é a realidade que nós temos no Rio hoje. E aí vocês vão falar 22 consultórios é um monte? Não, falta. Temos 14 residentes na nossa unidade, 11 médicos, 4 médicos contratados, 5 preceptores, 11 enfermeiras, 4 residentes de enfermagem, 11, 12 acadêmicos, mais internos em optativo, mais alguns residentes em optativo que já passaram, que estão aí. Então, falta consultório. A gente está invadindo cada vez mais a UPA que fica do nosso lado. Fácil trabalhar com uma UPA do lado, né? Não, não é fácil, gente. O paciente, na verdade, a UPA nos traz um desafio e uma pressão de atender aquele paciente, porque os pacientes, eles, no início, chegavam lá com febre e vou para a UPA. Não, tu não vai para a UPA, tu vem para cá. E isso nos foi criando uma pressão, assim como o CAPS. Hoje é um recurso que nós usamos bastante, mas conseguimos mudar um pouco a lógica, que antes era um paciente chegou chorando, vai para o CAPS. Não é mais assim. O CAPS trabalha hoje com pacientes graves, psicóticos, que precisam de acompanhamento especializado. Faz alguns meses que nós temos uma equipe de NASF, e nós temos residência, então, de medicina de família, e desde maio de enfermagem e saúde da família, que foi um ganho enorme para a nossa unidade também. Falar um pouquinho do modelo de acesso, então, que eu encontrei quando eu cheguei na clínica, em 2011. Eu estou lá há 4 anos e meio, quase. Primeiro ano deve ter sido muito difícil, eu não estava lá, mas tenho certeza que foi muito pesado. Inauguração, a Rocinha, antes, as 70 mil pessoas tinham acesso a 3 médicos, um clínico, um gineco, um pediatra, que deviam de trabalhar muito, mas com certeza não davam conta, né? Então,
Esse primeiro ano foi marcado por uma alta rotatividade profissional. Tem equipes que chegaram a ter 8 médicos em 12 meses. Claro que com essa quebra de vínculo, o acesso ele é dificultado. As pessoas trocavam de médico, a agenda estava marcada. Quando eu cheguei, eu peguei uma agenda de 2 meses. Minha esposa pegou de 3. Cássia está lá no fundo, também trabalha comigo. O acesso ele era programático, ele era bastante dificultado. As pessoas reclamavam muito, o que gerava uma insatisfação. O que adianta o Lula vir aqui inaugurar tudo isso se eu não consigo consultar? Isso foi criando uma pressão em cima da gente. A espera por consulta era mais ou menos de 45 dias, e a frase que a gente mais ouvia das pessoas, funcionários, era: isso daqui não é UPA. A pessoa chegou com febre, quer consultar, não, isso daqui não é a UPA é lá na frente. Me doía, né? Mas, enfim, era uma coisa que acontecia. O que rolava lá, lei dos cuidados inversos, o Luiz Felipe já falou um pouquinho, mas as pessoas que estavam lá dentro, com certeza, eram as que menos precisavam. Os que precisavam mesmo, drogaditos, profissionais do sexo, etilistas, quando eles chegavam lá e falavam que iam ser marcados por daqui a 45 dias, nunca mais apareciam. Aí teve um fato que me marcou muito, que foi a visita de um médico espanhol que passou por algumas unidades de vocês também, o Juan Hervás, e ele me fez uma provocação, uma pergunta que era: se chegar aqui uma adolescente querendo começar a anticoncepção dela às 11 da manhã, o que tu vai fazer? Estou com uma agenda de pré-natal, né? E aí a Isabela chegou um dia às 11 da manhã e a minha agente de saúde falou: tu tem que atender, senão ela vai engravidar. Então foi uma das coisas que foram mexendo com a gente, e ao longo do tempo trabalho com uma equipe excelente. Ao longo dos 5 anos eu tive só 2 enfermeiras, as duas, uma melhor que a outra. Então, primeira coisa, eu trabalho em equipe. Assim, a gente conseguiu construir um modelo junto com o resto da unidade. Cada equipe tem um modelo diferente, mas esse é o meu, que talvez esteja um pouco mais estruturado, porque eu estou lá há 4 anos e meio, sou médico e estou há mais tempo lá. Mas é o seguinte, então, nós temos 2.900 pessoas, população majoritariamente jovem, eu tenho entre 30 e 40 gestantes, com as suas crianças em todos os momentos, estão lá na clínica, necessitando consultas de intercorrência. Muito próximo à clínica, grudado, atravesso a rua, estou na clínica, então faço com que as pessoas cheguem no trabalho e eu vou dar uma passadinha lá para ver alguma coisa. Continuidade, então, estou há 4 anos e meio, tive mesmo enfermeira por 5 anos, agora tenho uma nova excelente. Residência com 2 residentes, R1 e R2, e aí vão falar que ótimo, assim é muito fácil. Não é fácil, o residente não é fácil, é ótimo, é excelente, é o motivo que eu estou lá, mas residente tira férias, residente sai de licença, tem estágio optativo, vem para o congresso, tem aula toda semana e não atende como um médico de família formado atende. As 2 residentes hoje, elas atendem a mesma coisa, um pouco menos que eu atendia no primeiro ano que eu trabalhei lá na clínica. Semifuncional a equipe, por quê? Porque trabalha muito bem eu e a enfermeira. Nós não conseguimos ainda incluir os outros, ou incluir tão bem os agentes de saúde e técnico de enfermagem como eles deveriam. Por isso eu coloco semi, mas ela é funcional, a parte técnica da equipe, sem dúvida nenhuma. Modelo de acesso rápido, facilitado, personalizado, então somos nós mesmos que atendemos as pessoas, ninguém mais vê os meus pacientes, a não ser quando eu não estou lá, eles precisam ser vistos, baseado no vínculo com a equipe. Então, a terceira consulta disponível, que o Luiz Felipe não falou e me quebrou aqui um pouquinho, mas tudo bem, a forma de avaliar o acesso avançado, que não é o que eu faço, mas não é contar a primeira ou a segunda consulta disponível, porque ela pode ser um cancelamento ou uma pessoa que desistiu da consulta, então talvez um indicador mais fidedigno é ser a consulta disponível, está falhando. A nossa em horas, por quê? Porque todo dia eu estou com a minha agenda quase aberta. Se a gente atende, então, de 10 a 15 consultas não agendadas por turno na equipe, eu, médico e enfermeiro. Pedimos para as pessoas, por organização, chegarem das 8 às 10 e da 1 às 3 horas. Por quê? Para organização, porque eu preciso fazer algumas outras coisas, eu preciso fazer visita, então para as pessoas não chegarem lá no horário que eu estou fazendo visita ou outras atividades, que sempre acontecem na segunda metade do turno. As pessoas que vão procurar depois desse horário são ouvidas, claro, né? E se chegar alguém que precisa ser atendido, vai ser.
10 a 15, o 18º precisa ser atendido, Marcos. Se ele quer ser atendido, tudo bem, ele vai ser atendido. Vou me apertar um pouquinho, vou atender mais rápido, como o Felipe falou, mas ninguém vai sair de lá sem o atendimento que necessita ou que julga ser necessário. Não existem turnos programáticos, a exceção é a saúde da mulher por uma questão de organização de sala. Mas não temos agenda de pré-natal, de puericultura, nem de hipertensos. Esse é meu horário, então, não é exatamente como está hoje, como eu falei, por causa da residência, eu não atendo mais tanto, mas passo mais tempo na supervisão, mas se eu voltasse a atender e entrar na equipe, seria esse como foi por muito tempo. Ele é uma adaptação de modelos que eu já vi em outros lugares. O Zonta está aqui e vai identificar um pouco da influência dele aqui nesse modelo, mas nós tínhamos uma folga, porque eu trabalho 40 horas em 4 dias. A enfermeira também tem uma folga, que é na quarta-feira, a minha era na terça. Então, todos os inícios de turno, nós estamos na clínica disponíveis para as pessoas chegarem. E aí, se chegar um monte de gente, a gente vai dar um jeito. E se chegar mais gente que a capacidade que tu tem, eu vou falar para elas, desculpa, não vou conseguir te atender hoje. E elas vão entender. Alguns não entendem, e aí se cria um estresse, não é a maravilha que todo mundo fala, mas a maioria das vezes, geralmente, dá certo. E as pessoas entendem e aceitam quando é um médico e uma enfermeira que elas sabem que quando precisarem ser atendidas, vão ser atendidas. Elas entendem receber, não, hoje tu não vai ser atendido, tu vem amanhã de tarde, ou vem hoje de tarde. Normalmente elas aceitam. Alguns indicadores, então, nós temos 60% das consultas sem agendamento e 40 agendadas. Nossa pressão assistencial é de 21 consultas por dia. Não é muito, né? Eu acho que não é muito. Então, hoje, depois de 4 anos trabalhando da mesma forma, eu posso dizer que está muito mais tranquilo do que foi o primeiro ano. Nossa frequentação nos últimos 24 meses, então, 3 consultas por pessoa cadastrada. Vocês lembram lá que era 2.900 pessoas, né? Eu tenho 5 consultas por pessoa atendida. Eu só atendi, nesses últimos 24 meses, 1.900 pessoas. Desculpa, isso são consultas médicas. Eu não consegui avaliar pelo nosso prontuário as consultas de enfermagem. Mas tem 1.000 pessoas que não passaram pelo médico ainda na nossa equipe nos últimos 2 anos. Provavelmente não vão vir, né? Assim, 2 anos sem consultar na equipe, não vão vir. Fazemos entre 600 e 700 atendimentos por mês na equipe, então, somados médicos de enfermagem, trabalhamos juntos. Pessoas chegam lá e querem consultar com a enfermeira Amanda, pessoas chegam lá e falam que querem consultar com o Marcos ou com a residente que está lá hoje. E tem pessoas que querem ser consultadas só pela enfermeira, né? Os usuários satisfeitos e muito satisfeitos são 85%. Eu não confio muito nesse número, que é um totem que as pessoas vão lá e saem e apertam. Tiro pelo prontuário eletrônico, mas eu não confio. Mas tudo bem, está lá, né? Nossa taxa de encaminhamentos na equipe é de 4,7%. Isso encaminhamentos para especialidades. Então, algumas características do nosso modelo. Continuidade do cuidado e do modelo. Então, é o mesmo modelo há 4 anos. As pessoas sabem como é que consultar, elas sabem como nos acessar. E isso é muito fácil, né? Não é complicado. 8, 1 da tarde, todos os dias da semana. Nossa agenda é muito flexível. Para quê? Porque às vezes tem consultas a mais, né? Às vezes um paciente liga falando que está passando mal em casa e a gente precisa ver esse paciente. Eu não posso cuidar dele quando ele está bem, fazer as VDs uma vez por semana, como o Luiz Felipe falou, e aí quando ele me liga falando estou com falta de ar, eu falo para ele, chama o SAMU? Não, eu preciso vê-lo, então eu vou. E aí eu falo para aqueles 10 pacientes que estão lá me esperando, desculpa, eu preciso sair porque tem uma pessoa em casa passando mal, e eles entendem. O que não entende, eu falo, Paulo, pode atender para mim? Posso. Tudo bem, atende a dona Maria que ela quer ser atendida hoje. Atestados de óbito, então a gente consegue fazer em casa, é uma das principais coisas que a gente faz. E temos espaço para o nosso pequeno desastre diário, né? Uma outra fala do Hervas, que todo dia a gente tem que se acostumar que na atenção primária vai acontecer um desastre. Geralmente pequeno, mas vai acontecer. E a gente tem que dar conta disso, né? Um risco de suicídio, uma pessoa que vai chegar infartando, eu não recebo muitos por causa da UPA, então a vantagem da UPA é não ter grandes urgências, eu não tenho paciente instável lá. Mas eu tenho criança, nós temos parto, acontece frequentemente, não tanto, mas uns 10 por ano, acho, 5. Nossa enfermeira é completamente envolvida no cuidado clínico. Cuidado clínico inclui cuidado de saúde mental, as enfermeiras também são responsáveis por isso. A nossa, pelo menos, é muito mais do que eu. Ampla carteira de serviços, procedimentos cirúrgicos, todas as faixas etárias, cuidados domiciliares,
Temos e-mail, temos telefone, agora, desde o início do ano, temos o WhatsApp, que também fica com a nossa querida enfermeira. Os pacientes estão mandando mensagem, a gente está recebendo aqui no celular toda hora, faz o atestado de não sei quem, faz a receita de não sei quem. Se comunicamos com os agentes de saúde e entre a equipe pelo Hangout, pelo Google, que era o Google Talk, para facilitar, discutir um caso, o paciente quer falar contigo, para não ter interrupção das consultas, que é uma coisa que ainda acontece muito lá na nossa clínica, mas que eu particularmente não gosto. Temos um cartão de visitas e um folheto informativo, também adaptação de outros lugares que eu passei a conhecer. E aí vocês vão me perguntar, né, e a vigilância? Como é que eu vou saber que a pessoa não, que aquela gestante faltou se ela não agendou a consulta? Como é que eu vou saber isso, que o diabético não está vindo consultar? Desculpa, mas não pode ser o único mecanismo de vigilância da agenda, né? A gente tem que ter mais formas de controlar os nossos pacientes do que a agenda. Então, esse é um termo que foi criado pelo Moisés, que é um médico que está lá no centro do Rio hoje, um grande amigo. E nós trabalhamos muito com o Google Drive. Algumas pessoas vão me perguntar aqui como é que é a segurança do Google Drive trabalhar com dados de pacientes. Eu não sei, tenho me questionado, mas a gente usa muito, até me dizerem que está errado, mas eu uso. A pasta de papel, o livro preto, aquele ATA, pode ser qualquer ferramenta. Nós usamos isso por causa do tamanho da clínica. Clico nesse link e abro uma página no meu navegador que vai me mostrar, por exemplo, todos os pacientes de tuberculose que nós temos na clínica, né? Rocinha igual a tuberculose, para quem não sabe. Temos uma incidência de 500 casos por 100 mil. A incidência brasileira é 34, eu acho, só para ter uma ideia. Aqui tem todos os pacientes, e aí nós vamos controlar. Isso daqui é uma cópia do livro verde de tuberculose, que todos vocês têm nas unidades de vocês. Tenho também de diabéticos, que preciso controlar meus diabéticos, afinal, é uma das doenças com mortalidade grande, né? Também tenho meus encaminhamentos para fazer uma gestão da fila de espera. Eu sei que aqui esses pacientes aqui não foram marcados ainda, e tem os outros que foram marcados já. Consigo estudar os motivos dos meus encaminhamentos, por que eu estou encaminhando, qual especialidade que eu estou fazendo mais encaminhamentos. E também, de um outro amigo, copiei a vigilância dos inesquecíveis, né? Um paciente, por exemplo, a dona Maria, que infartou, mas não é diabética nem hipertensa, mas ela infartou. E ela não entra em nenhum programa, e eu não preciso controlá-la. Eu não preciso fazer a vigilância dela. Não, errado. Ela tem mais risco que quase todos os meus diabéticos ou hipertensos. Então, eu preciso saber onde é que está a dona Maria, e eu preciso ter na cabeça esses pacientes graves. Eu não posso ficar só me lembrando, preciso estar pronto em algum lugar onde é que eu encontro eles, né? Alguns indicadores também, então, só para mostrar. Entre parênteses, é a média da clínica. Isso daqui, diabéticos com 2 consultas nos últimos 12 meses, então temos 95%. Clínica tem 90%. Não vou falar um por um, né? A cobertura de citopatológicos ainda é muito baixa, mas é por registro, as mulheres fazem no particular. Temos pré-natal com mais de 6 consultas, 100%. Os recém-nascidos, o indicador do Rio é 28 dias, nós fazemos questão de ver as crianças com 1 semana, no máximo, também 100%. Então, é perfeito? Não, não é perfeito, precisamos melhorar. Aonde? As pessoas ainda esperam muito tempo na clínica. Elas chegam às 8 e vão ser atendidas às 11 e elas não querem ir embora, elas querem ficar lá. Me incomoda. Aí elas parece que não, mas me incomoda e eu acho que a gente tem que melhorar isso, né? Os pacientes frequentes, então, eu tenho 60 pacientes que ocuparam 2 meses de trabalho meu do ano. 60 pacientes fizeram quase 1000 consultas. É muito, né? Eu preciso trabalhar com isso. Sistematização da vigilância ainda nós fazemos, mas ainda preciso incluir no meu dia a dia, principalmente com os residentes, que entendem aquilo como, às vezes, como uma atividade burocrática, e vão entender no final da residência que é importante, sim, preencher a tabela para a gente fazer o trabalho. Otimização, melhora do trabalho dos agentes comunitários e técnicos de enfermagem. Maior utilização do telefone proativamente, não só reativamente, né? Eu posso fazer uma revisão por telefone, em vez de falar para a pessoa vir, é muito mais rápido e aumenta a satisfação das pessoas, né? Elas se sentem muito mais satisfeitas. Claro que se eu falar, tu vai ter que escolher telefone ou consulta, elas não vão gostar, mas quando eu ligo para saber se elas estão bem, em vez de pedir para elas voltarem, elas ficam extremamente satisfeitas e se sentem muito cuidadas. Como eu me senti quando a nossa obstetra ligou para a gente perguntando se estava tudo bem, né? Atividades comunitárias, precisamos fazer mais. Avaliação de satisfação, não como totem, mas fidedigna, e um estudo de demanda.
Muito obrigado. Muito bom, Marcos.